Está aqui o nosso convidado do programa de hoje, é o advogado Wilson Vedana Júnior. Vamos falar sobre vários assuntos, entre eles, evidentemente, o direito do consumidor. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, satisfação tê-lo conosco. Boa tarde, prazer é meu, falando para toda a Rondônia aqui. É um prazer enorme estar podendo contribuir com a sociedade, falando um pouquinho sobre o direito do consumidor, sobre essa mudança da advocacia digital, tudo que a gente pode estar trazendo e facilitando aos consumidores, né? Perfeito. A gente já começa querendo entender um pouco, doutor. Em tempos de pandemia, muitas coisas foram tornando-se talvez diferentes ou antecipando os métodos de trabalho. O trabalho do advogado mudou muito nesse período? Olha, eu tenho dito que nós avançamos aí em torno de 15 anos, pelo menos, nesse último ano. Foi um avanço muito drástico, porque a advocacia ela sempre foi muito tradicional. Ela sempre tinha aquele Drástico costume no sentido de revolucionário. de revolucionário. Foi muita mudança muito rápido. Então, pegou muita gente de surpresa. Nós temos já aqueles mais antigos que tinham a dificuldade, o escritório físico, e veio, de repente, audiências virtuais, toda aquela questão de peculiaridades que a pandemia nos trouxe, esse afastamento, distanciamento social e até mesmo os clientes virem ao escritório. O senhor acha que isso causou, de alguma forma, prejuízos ao cidadão? O cidadão deixou de ser assistido ou, pelo contrário, eu tenho números, inclusive, Sim. que Rondônia avançou bastante em número de processos que foram solucionados, a demanda da justiça parece-me que foi maior e a resolução para esses problemas também foi um número expressivo, Rondônia acabou sendo destaque. O cidadão, ele teve algum tipo de prejuízo na interpretação do senhor? Logo no início, naquele primeiro momento, 19 de março, que foi declarado o estado de calamidade pública, nós tivemos um pequeno problema ali, um embaraço na questão de fechamento do fórum. Então, aquele acesso, todas as audiências canceladas, mais de 1.500 audiências sendo canceladas. Então, acabou que atrasou um pouco o atendimento da prestação jurisdicional. Porém, tudo foi se amoldando, os resultados vieram. TJ de Rondônia, assim, nós temos uma bravatura deles, que é a questão de ser o segundo TJ mais rápido do Brasil. Então, nós temos uma justiça rápida aqui em Rondônia, e isso facilitou toda a questão dos conciliadores, Só para deixar bem pontuado, e me corrija Sim. se eu estiver errado, quando a gente fala de justiça mais rápida, a gente fala em termos de proporcionalidade, porque é muito comum dizer assim, mas Rondônia, né, proporcionalmente, Sim. é muito menor. Mas esse cálculo é feito em cima da proporcionalidade de número de processos e ações, né? Exatamente. Nós temos, na Justiça do Trabalho, já recebemos inúmeras medalhas, né, por ser a justiça mais rápida do Brasil. E o TJ vem se destacando também nesse sentido, por ser bem rápido na questão de melhorias para advogado, para os consumidores, para a sociedade em geral. Doutor, nesse período que houveram essas mudanças, consequentemente as pessoas acabaram sofrendo bastante com uma série de problemas, né? Sim. Claro que o impacto com relação a desemprego, né, a própria questão da calamidade em termos do quesito da crise sanitária, e prejuízos pessoais e materiais também acerca de problemas que foram causados e ocasionados por essa instabilidade. Olha, eu tinha uma viagem marcada, acabei não conseguindo fazer essa viagem, muitas das vezes eu tinha até um compromisso que me rendia alguma coisa economicamente falando, que eu até dependeria disso, só para pontuar um dos problemas, né? Existe algum mecanismo, foi olhado de forma diferenciada para que as companhias dessem um olhar diferenciado? Como é que está hoje? Existe uma grande demanda? Tá meio que afogado esse meio? Queria que o senhor desse um panorama, como é que está a situação? Porque isso já era um problema que existia antes, Sim. mas não num volume tão intenso, pelo que me parece que existe atualmente. Exatamente. A prestação, infelizmente, aqui para a nossa região já era muito escassa. Temos aí 3 companhias que acessavam. E de repente uma parou de fazer a operação local. Então já tivemos esse problema. Veio a pandemia. Muitas e muitas questões foram dissolvidas nessa parte e mais atrasos ocorreram, mais desserviço à sociedade foi prestado. E o que aconteceu logo no início? Tiveram muitas dificuldades, muitas. As empresas aéreas ficaram perdidas, fechamento de aeroportos. Quando a gente sai daqui, a gente passa às vezes 15, 16 horas em trânsito. Então, nós, consumidores, principalmente aqui de Rondônia, Acre, Amazonas, a dificuldade é tamanha para a gente chegar. A logística nossa é muito complicada, né? É horrível. A gente tem que ir para Brasília ou São Paulo para chegar ao nosso destino. O que já era ruim piorou bastante, então, doutor. Piorou bastante. Então, assim, a prestação de serviço, ela tem algumas regras que a gente vai tratar aqui no que condiz a prestação da companhia com o consumidor. Isso não foi prestado. Por exemplo, seu caso que era um compromisso de trabalho, ou até mesmo a férias com a família, que a gente programa o ano todo.
Que causa um prejuízo emocional, imagine o estrago, né? Você Exatamente. programou aquelas férias, nem Então, todo mundo tira férias regularmente. Exatamente. Então, Há 5, 6 anos estou programando uma férias, e aí de repente... por mais que a companhia te dê o crédito para você ter por 12 meses aquele crédito ou a restituição do valor, às vezes você já pagou o hotel, você já organizou as férias da sua empresa, então tem toda uma logística que a gente faz para poder sair daqui de Rondônia ou de qualquer lugar Quem do Brasil. sofreu algum tipo de problema relacionado a essa questão, não só pode, como deve procurar um advogado de confiança Com toda certeza. para resolver a problemática. A lei traz condições, basicamente, que de ganho certo para o cidadão que foi lesado de alguma forma, mas que com provas, com contundência e tudo mais. O ganho certo, ele é um pouco disso aí, até na advocacia a gente não pode, é o famoso causa-ganha, né? Isso a gente nem pode comentar que é uma infração ética. Mas o tribunal, pelo menos aqui de Rondônia, a turma recursal, tem defendido ferrengue. A interpretação tem sido muito positiva com relação às ações. Por quê? Normalmente os consumidores saem daqui e o atraso ocorre às vezes no meio do caminho, ficam por horas deitados em aeroportos, mais de 15 horas às vezes entre uma conexão e outra, e simplesmente não tem acesso. Nós temos uma resolução que é da ANAC, a resolução 400, que prevê, a partir de 1 hora, você tem telefone para ligar para um familiar. A partir de 2 horas, você tem direito à alimentação. A partir de 4, você tem que ser hospedado em algum local até o próximo voo. Isso não acontece de forma regular. Perfeito. Então, procure sim o PROCON para fazer uma reclamação. A via direta é o PROCON ou eu já devo procurar um advogado? Se você tiver toda a documentação e via e-mail, tentou resolver de forma administrativa e não houve nenhum contato por parte da empresa, você já pode acionar diretamente o judiciário. É claro que temos os meios de mecanismo, que é o PROCON, a justiça rápida, para facilitar e dar um direito de defesa rápida para a empresa antes do litígio. É bom também porque, inclusive, configura que você tentou de todas as formas... Quando você fala antes do litígio, seria o famigerado acordo. Não, seja o litígio acordado... é a ação judicial que é sentenciado por um juiz. Então, mas pode haver o acordo antes? Pode. Se eu procurar o PROCON Isso. e tiver uma informação, eu posso criar um acordo ou uma resolução mais rápida. Isso, bem mais rápida, bem menos onerosa e acaba com aquela angústia da pessoa. As pessoas ficam angustiadas. Você sofre duas vezes, né? Com o problema que você viveu e depois para resolver, né, em busca do ressarcimento, pelo menos parcial, desse teu prejuízo, que muitas das vezes é imensurável, né? Com toda certeza. Vamos colocar o espectador no contexto, Lene? Vamos lá então. Ô, Rai, temos aí pergunta do espectador que foi mandada via WhatsApp. Coloca na tela, vamos tentar passar aqui para o doutor. Boa tarde, tem uma dúvida ao convidado da entrevista de hoje. Eu me chamo Eduardo. Né? Comprei uma passagem através das milhas e não poderei ir. Como faço para ser ressarcido? É em dinheiro? É em crédito para viagens? Olha aí, o Eduardo faz uma pergunta muito contundente, né? Porque a pessoa, é muito importante que ela já tenha uma noção de como pode ser feita essa tratativa e qual é o benefício que ela vai ter, né? Bom, tudo iniciou com a primeira lei promulgada 19 de março do ano passado, onde declarou estado de calamidade até dezembro. Isso foi prorrogado agora pela Lei 11.476, de 2021, que prorrogou até dezembro de 2021. Ou seja, todo passageiro que comprar via espécie, que é pecúnia, ou por milhas, ou por qualquer tipo de crédito junto àquela empresa aérea, ou até mesmo as companhias terrestres, tá? Não é só a companhia aérea que você tem esses mesmos direitos. Então, você que viajou, às vezes, de ônibus também, é obrigação da empresa trabalhar com isso. E quanto às milhas, você tem 3 opções hoje que a lei prevê. A primeira é você ser restituído imediatamente, mas daí você arca com as despesas de desmarcação e tudo mais e paga todas as taxas. A segunda, que é você falar, olha, eu não vou viajar agora por conta da pandemia, eu quero um prazo de 12 meses para remarcar e eles te dão um crédito. E a terceira é você esperar os 12 meses e receber o valor atualizado com correção monetária. Então, essas são as 3 opções. No caso de milhas, você precisa comunicar à companhia aérea que você quer ou remarcar, já deixar todo estagnado, porque às vezes as milhas, quando você compra, está em um valor. E quando você remarca ou pega o crédito em milhas, você vai comprar novamente aquela passagem e não está mais o mesmo valor. Então, sempre tente remarcar para não perder o seu direito de viajar e depois se sentir mais ainda lesado do que você já estava por não viajar. Pelo que o senhor me traz aqui a informação, tem muita complexidade acerca de modalidades de aquisição e problemas enfrentados, né? Quem não tem a mínima noção, às vezes tem gente que compra a passagem e nem sabe que comprou pela modalidade de milhas. O ideal é que busque um profissional mesmo para ter a devida orientação, relatar o fato e ir em busca de ter o seu direito resguardado ou até mesmo ressarcido. Pelo menos eu creio que é esse o caminho mais adequado. Principalmente porque os locais mais baratos de compra não são os próprios sites das companhias, e sim os sites de milhas.
E tudo isso que a gente está falando aqui é válido para compra física tanto quanto online também? Tanto compra física quanto online, ou até mesmo no guichê do aeroporto, se você comprar, a validade é a mesma, a lei está em vigor. É e cuidado ao É porque tem aquela história, às vezes né? A companhia pode até usar do artifício, você pegou uma passagem promocional, não. A partir do momento em que você se compromete a prestar um serviço, independente do meio em que você usou de aquisição daquele bem, você tem que usufruir de forma digna como qualquer outro que estivesse ali. Mesmo que fosse uma promocional, tivesse ganho, não importa. Com toda certeza. A empresa tem que prestar o devido serviço. Doutor, tem muitas dúvidas, evidentemente, a gente ia ficar aqui o programa inteiro falando sobre essas questões. Mas eu queria entender um pouquinho também sobre o papel do advogado nesse período de pandemia. Hoje nós temos também essa modalidade remota que a Justiça acabou adotando desde o processo inicial da pandemia. Eu creio que antes da pandemia já haviam algumas ações sendo desenvolvidas desta forma, até para baratear o custo, né? Sim. É muito difícil você estar aí transportando, né, custeando os personagens, as pessoas que vão participar de uma audiência, por exemplo. O online ele vem barateando. A pandemia fez com que isso se antecipasse. Além disso, a OAB, no mês passado, se eu não estou equivocado, ela deu condições para que o advogado conseguisse usar a ferramenta da internet de forma, não sei se talvez mais profissional ou com que ele tivesse condições de chegar a mais pessoas. Isso, além do advogado, o cidadão acaba ganhando com isso também? Bom, com toda certeza. Nós participamos ativamente, até parabenizar a bancada da OAB Rondônia aqui, pelo Andrei Cavalcante, o Alex Sarkis e a Francine, que foram a favor dessa mudança, que eu tenho certeza que mudou a forma de pensar da advocacia, não só aqui em Rondônia, mas a nível Brasil. Nós estávamos 21 anos ultrapassados. A nossa última lei que regia sobre isso foi lá em 2000, que era o Provimento 94. Então, lá ficavam muitas lacunas, não existia um Instagram, não existia um Facebook, ninguém utilizava o Google, eram as páginas amarelas, né, que a gente fala. Então, quando alguém precisava de algum serviço, era a página amarela. Hoje são as redes sociais. E nada melhor do que o advogado poder estar presente e de uma forma legalizada. Porque antes muitos advogados tinham medo, não conseguiam se mostrar na internet. Nós precisamos ser vistos. Como que nós vamos prestar um serviço a alguém se nenhum habitante da população estava saindo nas ruas com aquele modelo tradicional, com a placa bonita do escritório, com uma poltrona na frente? Aquilo ali meio que virou banal na pandemia, porque a gente falou, eu preciso trabalhar de casa, eu preciso trabalhar de um escritório aqui dentro da minha casa e facilitar. Hoje nós atendemos 19 estados do Brasil, todos aqui de Rondônia. O senhor fala nós, é o escritório ao qual o senhor pertence. É o escritório no qual a gente trabalha já em 19 estados. Qual é o escritório? Vedana Advocacia. Vedana Advocacia. Exatamente. Então hoje é possível você trabalhar com clientes do Brasil inteiro, tendo a sua sede física aqui na capital. Sede física na capital Rondônia e atendendo em todo o estado, em todo o território brasileiro de uma forma muito mais barata e levando a cidadania a quem não pode ter o acesso. É isso que eu ia perguntar, não só além de levar o trabalho que vocês desenvolvem de forma profissional, com o ganho especificamente, o qual o advogado tem o seu direito por lei, mas também, pelo que me consta, parece que o advogado começa a ter uma maior flexibilidade para conversar com o público na internet, independente do interesse da captação do cliente, mas assim como a prestação de serviços propriamente, para municiar essas pessoas da informação. É isso que também tem o propósito, essa lei que agora dá a condição para o jurista, o advogado, ele usar mais essa ferramenta? Com toda certeza. No começo da pandemia, eu falo porque eu fui durante quase 5 anos vice-presidente da Comissão de Fiscalização da OAB Rondônia. Então eu fiscalizava todos os advogados que faziam algo de errado. E as denúncias maiores eram por aparecer demais na internet e tudo mais. As denúncias no início da pandemia era o advogado X está fazendo lives, que hoje é muito normal, todos os dias a gente está lá na rede social. A gente vê advogados hoje fazendo live para 20 mil pessoas falando sobre uma matéria do direito. Então, você imagina quantas pessoas? Você imagine um Maracanãzinho lotado e um advogado falando sobre um direito que todo mundo precisa saber, que a sociedade, com esse acesso à informação, precisa estar ciente. Muito mais fácil do que ir no escritório, correr um risco de contágio e tudo mais. Perfeito. Bom, nosso tempo já acabou, né? São 12 horas e 43 minutos, passou muito rápido. O senhor está nas redes sociais? Sim, nas redes sociais. O meu perfil pessoal, Wilson Vedana _. Wilson com W? Wilson com W. E o meu perfil do escritório, Vedana Advocacia. Lá você encontra tudo sobre direito do consumidor, concurso público e previdenciário. Eu estava dando uma observada, parece que pro profissional da área, o senhor também trabalha com mentorias, com algum tipo de orientação para o uso dessa ferramenta que agora acaba sendo muito novo. Foi aprovado no mês passado pela OAB também, né? Exatamente. A gente tem um projeto, né, que é para auxiliar os advogados nesse primeiro momento, essa dificuldade, esse medo de aparecer, de mostrar o rosto na internet.
e trazer para ele toda a funcionalidade que ele tem de não precisar mais só do escritório físico ou das indicações, e também estar na internet o tempo todo e com o escritório aberto 24 horas por dia. Perfeito. Dr. Wilson Vedana, com W, tá na internet lá. Vale a pena você seguir e aproveitar as dicas que ele acaba oportunizando aí a população do estado de Rondônia. É esse mesmo, meu querido Rai Jesus, que já foi rapidão e colocou lá na internet. E tá ao vivo agora lá, ó. Tá transmitindo aqui a live durante o programa, que está sendo transmitido também para a televisão aberta. Doutor, mais uma vez, obrigado, a satisfação recebê-lo. Espaço aberto para a gente trazer aí prestação de serviços para a comunidade de Rondônia. Prazer é meu de ter participado. Conte sempre com o nosso apoio para poder instruir a sociedade de uma forma a ter acesso a essas informações tão valiosas. Muito obrigado. Perfeito, eu vou fazer aquela pausa importantíssima, mas eu não posso deixar você sem aquela dica importante.